O ar-condicionado do gigantesco centro de convenções em São Paulo zumbia, lutando uma batalha perdida contra o calor sufocante de janeiro. Lá fora, o trânsito na Marginal Pinheiros estava travado, um rio de luzes vermelhas e buzinas impacientes, mas dentro do auditório principal, o silêncio era tão pesado que se podia ouvir o gelo derretendo nos copos d'água dos diplomatas. Você acreditaria se eu dissesse que entre as 4 maiores potências militares do mundo, existe uma que não possui uma única ogiva nuclear? Eu sou Igor Belinsky, professor da Universidade Estatal de Moscou há 35 anos. Naquele momento eu estava no palco do Fórum Internacional de Estratégia, o evento mais aguardado do ano, realizado no coração financeiro do Brasil. A plateia era um mar de ternos caros, jornalistas ansiosos e militares de alta patente. Lancei a pergunta e deixei-a pairar no ar úmido. Os olhares se cruzaram. O ceticismo era palpável, quase físico, como a umidade de uma tempestade de verão prestes a desabar. Na primeira fila, a delegação da Coreia do Sul se remexia desconfortável. Eles transpiravam confiança, ou talvez arrogância. O líder deles, um homem robusto que parecia carregar o peso de toda a península nos ombros, tinha um sorriso de canto, como quem diz, isso é uma piada. Eles haviam acabado de discursar. Tinham se gabado de suas 35 toneladas de plutônio, falando com a paixão de um pregador, enfatizando que o poder nuclear era a única moeda real no banco da geopolítica. Eles olhavam para a delegação do Japão, sentada do outro lado do corredor, com um desdém mal disfarçado. Sem armas nucleares, sussurrou alguém na plateia, um país é apenas um tigre de papel. Uma ilusão. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de café forte que vinha do fundo do salão. Era a hora de virar o jogo. A resposta que tenho para vocês, continuei, minha voz ecoando pelos alto-falantes, vai contra tudo que vocês aprenderam nas academias militares. A nação de que falo não tem a bomba, mas se quisesse poderia construí-la num estalar de dedos. É um país que domina a tecnologia nuclear a um nível que faz o mundo tremer, e cuja força militar é classificada como a 4ª maior do planeta. Não é a China. Não é a Coreia do Norte. Fiz uma pausa teatral. O som de uma sirene de ambulância passava longe na Avenida Paulista filtrado pelas paredes grossas. O nome desse país é Japão. O burburinho explodiu. Foi como se alguém tivesse gritado gol em dia de final de campeonato no Maracanã, mas de confusão, não de alegria. Impossível! Gritou um dos delegados sul-coreanos, levantando-se. Ele gesticulava com as mãos, o típico sangue quente que eu tanto via nas ruas do Rio de Janeiro, mas agora num terno diplomático. Professor, sem armas nucleares não existe superpotência. Isso é fantasia, especialmente na Ásia. Olhe para a vizinhança, China, Coreia do Norte, Rússia. O Japão sem a bomba é apenas um protetorado americano. O clima esquentou mais do que o asfalto de São Paulo ao meio-dia. Outro delegado coreano emendou sua voz cortante. Por mais que a economia deles seja forte, sem o botão vermelho, eles dependem de Washington. Como o senhor ousa chamar isso de verdadeira força? Eu sorri. Aquele era o momento. Eu sentia meu coração bater no ritmo de uma bateria de escola de samba, forte e constante. Eu havia viajado o mundo como inspetor da IEA, Agência Internacional de Energia Atômica. Eu tinha visto o que eles não viram. Vocês acham que a força vem do medo? Perguntei, baixando o tom de voz para obrigá-los a prestar atenção. Vamos falar sobre a Coreia do Norte, então. Eles têm a bomba. Eles são uma superpotência? A sala ficou muda. O delegado coreano hesitou, o suor brilhando na testa sob as luzes do palco. Eles têm a arma. Mas eles têm poder? Insisti. Apertei o botão do controle remoto. A tela gigante atrás de mim mudou. Não eram gráficos frios. Eram fotos. Fotos que eu tirei 10 anos atrás. A imagem na tela mostrava um prédio decrépito, paredes rachadas, pintura descascada. Parecia um daqueles prédios abandonados no centro velho de Salvador, mas sem a alma, sem a cor, sem a vida. Isso, apontei, é uma instalação nuclear de ponta na Coreia do Norte. A plateia engasgou. Eu estive lá. Faltava luz 3 vezes ao dia. No meio de experimentos críticos, tudo ficava escuro. Imaginem fazer ciência de ponta à luz de velas. O almoço dos cientistas. Uma tigela de arroz com cevada e alguns pedaços de quente velho. Mudei o slide. Agora, o rosto de uma jovem cientista norte-coreana.
Seus olhos eram poços fundos de tristeza, desprovidos daquele brilho desafiador que vejo nos olhos dos jovens nas favelas do Rio, que lutam para sobreviver. Nela só havia resignação. Ela se aproximou de mim. No momento em que os guardas estavam distraídos, contei minha voz embargada. E sussurrou: professor, nós não fazemos ciência aqui. Se falharmos, vamos para os campos de trabalho forçado. O medo não cria, o medo paralisa. Olhei diretamente para a delegação sul-coreana. Vocês dizem que a Coreia do Norte é forte porque tem a bomba. Eu digo que a bomba custou a alma deles. O PIB per capita é miserável. Eles são párias internacionais. O povo passa fome para alimentar um arsenal que serve apenas para garantir que ninguém os invada, mas que não lhes dá respeito, influência ou confiança. Isso é poder? Ou é uma prisão? O líder da delegação sul-coreana sentou-se lentamente, desarmado pela crueldade da realidade. O silêncio no auditório em São Paulo era agora de reflexão, não de ceticismo. A verdadeira ciência, continuei, precisa de liberdade. Precisa de oxigênio. Como o samba, ela precisa de espaço para improvisar, para errar e acertar. Sob a mira de um fuzil, você só produz sucata perigosa. Respirei fundo e mudei o slide novamente. A bandeira do sol nascente apareceu vibrante contra um fundo branco. Agora, vou lhes mostrar o verdadeiro poder invisível. A tela exibiu o ranking global de poder de fogo de 2025. Estados Unidos, Rússia, China, Japão. O Japão, anunciei. Sem uma única ogiva nuclear. É apenas número de soldados e navios. Protestou um coreano, mas sua voz já não tinha a mesma força. Parecia um motor falhando na subida de uma ladeira íngreme. Não, respondi calmamente. É tecnologia. É capacidade. E acima de tudo, é confiança. Mostrei o projeto do reator Atmeia 1, uma maravilha da engenharia japonesa. O Japão obteve a certificação da NRC americana. Vocês sabem o que isso significa? É mais difícil passar por essa certificação do que atravessar a Avenida Brasil no Rio em horário de pico sem pegar trânsito. É o padrão ouro de segurança. E eles conseguiram. Em seguida, uma foto do deserto de Abu Dhabi. O sol escaldante, a areia infinita e no meio dela, a usina nuclear de Baraka. Os Emirados Árabes Unidos tinham dinheiro para contratar qualquer um. Franceses, americanos, coreanos. Quem eles escolheram para construir e operar seus reatores? O Japão. Um contrato de 22 bilhões de dólares. A plateia estava hipnotizada. O Japão tem 45 toneladas de plutônio. Eles têm a tecnologia de foguetes que poderia entregar uma ogiva em qualquer lugar do mundo. Especialistas dizem que eles poderiam fabricar uma bomba nuclear em 6 meses. 6 meses? Deixei a informação assentar. Mas eles não fazem. E sabem por quê? Caminhei até a beira do palco, olhando nos olhos de um general brasileiro. Um cientista japonês me disse uma vez, num barzinho em Tóquio, algo que soa muito como a sabedoria das ruas daqui: ter a faca na cintura te faz perigoso. Saber usar a faca, poder usar a faca, mas escolher não sacá-la. Isso te faz respeitado. O mundo confia no Japão. Minha voz subiu um tom. Porque eles têm a capacidade de destruir, mas escolhem construir. Isso é a verdadeira dissuasão. O poder latente. Ninguém mexe com o Japão, não porque eles vão apertar um botão e explodir o mundo amanhã, mas porque todos sabem do que eles são capazes se forem empurrados ao limite. E ao mesmo tempo, todos querem ser amigos deles. Mostrei o mapa mundi. Países nucleares em vermelho, isolados, temidos. Países aliados do Japão em azul. O azul cobria o globo. A Coreia do Norte tem a bomba e nenhum amigo. O Japão não tem a bomba e tem o mundo inteiro ao seu lado. Quem é mais forte? Os aplausos começaram tímidos como as primeiras gotas de chuva numa tarde de verão, e logo se transformaram num temporal torrencial. A delegação sul-coreana estava pálida. A lógica deles, baseada no medo e na força bruta, havia sido desmantelada pela sofisticação da confiança. A repercussão da minha palestra foi imediata. No dia seguinte, eu estava no hotel em Copacabana, olhando as ondas quebravam na areia quando vi as notícias. A Coreia do Sul não aceitou a derrota silenciosamente. Eles convocaram uma coletiva de imprensa agressiva. O Japão vive de marketing, gritava o porta-voz coreano na TV do meu quarto. Na hora do vamos ver, quem não tem cão não caça. A paz do Japão é garantida pelos marines americanos, não por essa tal de confiança. O Brasil, com sua cultura de debate apaixonado, abraçou a polêmica.
Nos bares da Vila Madalena em São Paulo, nos quiosques de Ipanema, nas filas de ônibus lotados, as pessoas discutiam. O russo tem razão, pô. Respeito é tudo, dizia um taxista ouvindo o rádio. Que nada, irmão. Sem arma na mão, o bandido não te respeita. Tem que ter a bomba. Retrucava o passageiro. Fui convidado para um debate televisionado ao vivo, transmitido de um estúdio no Rio de Janeiro. De um lado, eu e a delegação japonesa. Do outro, a delegação coreana. O debate foi quente. Gritos, interrupções, dedo na cara. Bem ao estilo latino. Vocês são ingênuos, acusou o representante coreano. Se a China invadir, vocês vão jogar confiança neles? Nós não precisaremos, respondeu calmamente uma jovem pesquisadora japonesa. Porque nossas alianças são tão profundas que atacar o Japão é atacar a economia global. Nós somos a infraestrutura do mundo. Foi então que o telefone vermelho tocou. Não era metáfora. A produção interrompeu o programa. Notícia urgente. Acidente nuclear em uma usina no Oriente Médio. Risco de derretimento do núcleo. O mundo prendeu a respiração. A ONU convocou uma força-tarefa de emergência. As duas nações mais tecnologicamente preparadas para ajudar eram Coreia do Sul e Japão. Eu fui chamado como consultor coordenador. Voamos para uma sala de crise montada às pressas em Brasília. O ar seco do cerrado contrastava com a tensão suada da sala. A abordagem coreana foi imediata e autoritária. Nós vamos assumir o comando, gritou o chefe da equipe coreana. Enviem nossos robôs. Isolem a área. Tirem os locais do caminho, eles não sabem o que fazer. Rápido, rápido. É uma ordem. Eles tratavam o incidente como uma guerra a ser vencida na base da força. A equipe japonesa, por outro lado, sentou-se com os engenheiros locais do Oriente Médio. Havia tradutores, mas a linguagem corporal falava mais alto. Qual é a situação dos seus sistemas de refrigeração? Perguntou o líder japonês com uma calma assustadora. Nós temos uma solução similar usada em Fukushima, mas precisamos que vocês nos digam se isso se adapta à sua infraestrutura. Nós estamos aqui para apoiar vocês, não para substituir vocês. Eu observava tudo. O chefe da usina local, um homem orgulhoso, estava visivelmente irritado com as ordens gritadas pelos coreanos. Eles acham que somos idiotas, ouvi ele murmurar. Mas quando o japonês colocou a mão no ombro dele e perguntou sobre a segurança das famílias dos trabalhadores, o homem desabou. E cooperou. Horas depois, a crise foi contida. Não pelos robôs rápidos e pelas ordens gritadas da Coreia, mas pela solução colaborativa e meticulosa liderada pelo Japão, executada pelas mãos dos próprios locais. O secretário-geral da ONU apareceu nas telas. O sucesso da operação se deve à capacidade técnica e, acima de tudo, à liderança empática do Japão, que mobilizou a cooperação internacional. Na sala de crise em Brasília, o silêncio dos coreanos era ensurdecedor. Eles tinham a tecnologia, sim. Mas o Japão tinha a humanidade. A história termina com uma mensagem que recebi semanas depois. Eu estava de volta ao Rio de Janeiro para uma última palestra antes de voltar a Moscou. O sol se punha atrás do Morro Dois Irmãos, pintando o céu de roxo e laranja, uma beleza que faz o peito doer. Projetei um vídeo no final da minha apresentação. Era a pesquisadora norte-coreana, aquela dos olhos tristes. Mas agora ela estava num laboratório moderno em Tsukuba, no Japão. O jaleco era branco imaculado e o rosto estava transformado. Ela sorria. Professor Belinsky, disse ela no vídeo. Lembra de mim? Eu escapei. Estou no Japão agora. Aqui se eu erro um cálculo, meu chefe me diz, vamos tentar de novo, juntos. Ninguém ameaça minha família. Eu posso sonhar. Eu posso viver. A plateia no Rio, conhecida por sua emoção à flor da pele, não se conteve. Vi homens feitos enxugando lágrimas. Vi jovens aplaudindo de pé. O Japão não constrói armas para matar, concluí, minha voz trêmula pela emoção do momento. O Japão constrói esperança para viver. Eles transformaram a maior arma de todas, o conhecimento nuclear, em uma ferramenta de paz e confiança. Olhei para a câmera que transmitia para o mundo. No mundo onde todos gritam e mostram os dentes, o verdadeiro gigante é aquele que fala baixo, estende a mão e, quando necessário, resolve o problema. Essa é a verdadeira superpotência do século XXI. As palmas no Rio de Janeiro soaram como as ondas do mar, poderosas, constantes e infinitas. A delegação coreana presente no fundo do salão finalmente se levantou. E pela primeira vez aplaudiu.
Não com entusiasmo, mas com respeito. Eles entenderam. A força bruta pode vencer uma batalha, mas só a confiança conquista o mundo. Obrigado, Brasil, sussurrei, enquanto as luzes se apagavam e a música de um piano suave começava a tocar, misturando-se aos sons distantes da cidade maravilhosa que nunca dorme.